Senhor, nós levantamos um clamor nessa hora pela irmã Lucimar, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor já está cuidando dela, somos gratos a Ti por isso. Rogamos pela saúde dela, Senhor Deus. Rogamos, Senhor Deus, que o Senhor restaure, Senhor Deus, a sua saúde, Senhor Deus. Para que ela possa estar junto conosco, Senhor Deus, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome e aprendendo de Ti, Senhor Deus. Fortalece ela, Senhor Deus. Seja a alegria dela nesse momento, Senhor. Nós entregamos também esse momento em Suas mãos da palavra. Rogamos, Senhor Deus, a Sua ajuda. Rogamos a Sua direção. Rogamos o Teu amor, Senhor Deus. Para que seja o Senhor que fale, Senhor Deus. E não nós, Senhor Deus. Use esse vaso de barro, Senhor Deus. Só quero ser usado por Ti, Senhor Deus, para o benefício dos irmãos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Mateus capítulo 26. Então, na última reunião, a gente falou sobre a preparação da Páscoa, quando o Senhor manda Pedro e João seguirem um homem que estava carregando um cântaro, que ele levaria, né? Ele levaria até um local onde os discípulos iriam preparar a Páscoa. Então nós estamos nessa última semana do Senhor, onde Ele pede para os discípulos prepararem a última Páscoa que o Senhor vai participar, que o Senhor vai comer com eles. E o local que o Senhor manda preparar é um cenáculo, que é um lugar no segundo andar de uma casa, onde ali o Senhor ele institui a nova aliança. E nós vamos ler hoje o capítulo 26, a partir do versículo 26. Que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, nessa última semana do Senhor, antes da sua crucificação, alguns chamam da semana da paixão do Senhor, aconteceram muitas coisas, irmãos. E em todas essas coisas que aconteceram, os discípulos eles estavam presentes. Os 12 discípulos. Até o momento em que o Senhor foi preso e todos os discípulos o abandonaram. Então, todos os 12 participaram de tudo o que o Senhor estava fazendo naquela última semana. E inclusive Judas. Eu estava meditando sobre isso esses dias. Quando o Senhor institui aqui essa nova aliança, esse partir do pão, esse cálice que Ele dá para os discípulos beberem, e eu meditava, será que Judas também participou desse momento do partir do pão? Esse momento em que o Senhor institui essa nova aliança? É porque a gente lê os evangelhos, lê a história, mas nunca para pensar, Será que Judas estava lá também? E lendo os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, a gente chega à conclusão que ele estava também presente. Ele estava ali no momento que o Senhor partiu o pão. Porque João fala que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E esses seus inclui também Judas. Está lá em João capítulo 13, Quando o Senhor vai comer essa Páscoa com os discípulos. E o Senhor, tendo-os amado, amou-os até o fim. Então Judas também estava participando, Aquele que o iria trair. Isso, aquele que molhar, que pegar o bocado molhado comigo na mesa, a mesa, esse irá me trair. Então Judas é amado pelo Senhor até o final. Judas participa do lava-pés.
Judas participa do partir do pão. Judas participa de tudo. Aqui em Mateus e Marcos, não deixa isso explícito. Né? Diz que o Senhor partiu o pão com os discípulos, mas quando a gente vai ler em Lucas, lá vai dizer, vamos lá, Lucas então? Capítulo 22. Lucas 22, 19. Fala assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Mas agora o Senhor faz uma ressalva. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isso? Então Judas participa de tudo, Náisio. Mas sempre que o Senhor vai falar alguma coisa, ele sempre faz uma ressalva. Todos estavam participando, mas um é o traidor. Quando Pedro fala que todos seguimos o Senhor, todos cremos no Senhor, a gente falou nessa ocasião, né? Mas o Senhor fala, não, todos foram lavados, exceto um que é o filho da perdição. Então o Senhor sempre faz uma ressalva com relação a Judas. Ele está participando de tudo, ele está comendo do pão, os pés dele estão sendo lavados, mas o Senhor sempre faz uma ressalva. Vamos lá, João. Porque Mateus, Marcos e Lucas falam desse partir do pão. João não fala. Mas João fala do lava-pés que aconteceu na mesma ocasião. Nesse cenáculo, nesse mesmo lugar onde foi preparada a Páscoa, aconteceu o lava-pés e aconteceu a instituição da nova aliança, do partir do pão. Então, João, capítulo 13, quando o Senhor vai lavar os pés dos discípulos, capítulo 13 de João, versículo 7, 8, 9, fala assim, ó, vou ler a partir do 7, né? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, todos aqueles que o Senhor lavou os pés tinham parte com o Senhor. Certo? Porque ele falou isso para Pedro. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Né? Versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Né? Versículo 10. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Agora, olha a ressalva que o Senhor faz. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. A quem o Senhor está se referindo? Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Então o Senhor sempre faz uma ressalva com relação a Judas. Apesar de ter lavado os pés dele, ele não tinha parte com o Senhor, porque ele era o traidor. Mas Malvino, ele participou de tudo. Né? Então o que isso nos ensina? Fala. Uma dúvida aqui. Pode falar. É porque se ele fazia parte de tudo, mas Jesus já sabia, ele seria o traidor. E aqui fala, no 10%, aquele que falou que foi lavado está junto a Jesus. Então, por que Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ele já seria traído? Porque Jesus, amando os seus discípulos, que inclui Judas, amou até o fim. Porque Judas não foi escolhido para desempenhar o papel de traidor. Deus não escolheu Judas. Foi Judas que escolheu traçar esse caminho. E até o final o Senhor deu oportunidade para ele repensar no que ele iria fazer. Estava sendo tratado como igual. Igual, como igual. Alguém tinha que fazer. Igual não, com mais confiança, ele tinha a bolsa.
Ele tinha bolsa. Mas por que o Senhor sempre fazia essa ressalva? Porque ele sabia quem era ele. Né? Mas já não estava escrito no livro da vida de Judas que ele seria traidor? Estava escrito na palavra que haveria um traidor, porque o Senhor sabe o futuro, ele sabe o que vai acontecer, mas o Senhor não determina o futuro. Uma coisa é saber, outra coisa é determinar tudo o que vai acontecer. Então ele poderia ter mudado o futuro dele? Poderia ter sido outra pessoa, mas o Senhor saberia que era Judas que iria trair. Mas ele não determinou, ele não obrigou Judas a fazer isso. Pelo contrário, ele deu todas as condições para que ele não escolhesse esse caminho. Todas as oportunidades. Porque a liderança estava ázida em achar motivos, formas para poder prender ele, né? E certamente, se não fosse Judas, o Senhor trabalharia nesse sentido, daquela liderança sólida, achar Jesus, né? Sim. Achar, né, o caminho dele. E eles estavam querendo saber onde Jesus estava. E Judas sabia que andava com ele. Então, assim, teria outras formas do Senhor trabalhar nesse sentido de achar Jesus, né? Que eles estavam tentando. Por exemplo, o Senhor sabe todos que serão salvos e todos que serão condenados. Ele conhece o futuro de cada um. Ele sabe cada pessoa que vai ser condenada eternamente e sabe cada pessoa que será salva. Mas o que o Senhor manda fazer? Pregar o evangelho a toda criatura. Mesmo o Senhor sabendo que aquela pessoa não vai aceitar, será condenada, irá rejeitar o Senhor, ele manda pregar o evangelho. Para dar oportunidade para a pessoa, como luz do mundo, né? Resplandecer sobre as trevas, de ela decidir se ela quer a luz ou se ela quer as trevas. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Né? Mas a oportunidade é dada para todos. Né? Todos terão a oportunidade de ouvir o evangelho. Se não aqui, no mundo vindouro. Mas aí é outro assunto, né? Um assunto um pouco mais profundo. O símbolo do lavar pés, né, tem até hoje, né? Na Igreja Católica. Se você lava o seu pé, seu pé lavado, todo o resto fica limpo, né? Porque a palavra limpa, né? A O palavra sangue limpa. lava, né? Então a gente necessita, porque a gente suja os pés por caminhar nesse mundo. A gente pisa nesse mundo, então a gente toca no pecado, né? Então a questão do lavar pés se fala disso, né? Do nosso caminhar nesse mundo, que é um caminhar que nós vamos pecar, nós vamos nos sujar, e os nossos pés têm que ser lavados, né? Mas são hábitos que a gente não prosseguiu com ele, né? É porque não de forma Conversava com o Nazi um dia desse, né? Não é de E o forma Nazi me disse que os irmãos tinham uma prática de lavar os pés uns dos outros. Eu nunca ouvi falar fora da Igreja Católica. Terminava a ceia, a gente lavava. Não, lá em Betânia, aquele pastor que morreu de Covid, Copas. ele fez mas eu não fui nesse dia. Tem até um vídeo dele lavando o pé da filha dele e aí de outras pessoas que estavam lá lavando. Mas eu nunca vi. Betânia é igreja? Betânia. Então, tem alguns irmãos que têm essa prática, né? Por que o Senhor falou lá quando ele lavou os pés dos discípulos? Ele falou que, está aqui no versículo 14, né? João 13. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, alguns irmãos, como a Aline falou, a Igreja Católica tem essa prática, né? Acho que uma vez por ano, não sei se é na missa do Galo, não sei, que o Papa vai lá e escolhe alguém, né? Para poder lavar os pés, né? Os espíritas também têm lava-pés lá na Bahia. Sim, né? Por ano, Tem alguns grupos que mantêm essa prática. Mas esse simbolismo do lava-pé e todo o simbolismo na Bíblia se reporta a uma realidade espiritual. E qual é a realidade espiritual do lava-pés? Qual é a realidade espiritual disso? É o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos... É o que a igreja tem que fazer um pelos outros. Lavar os pés dos irmãos. Lavar os pés fala que os pés estão sujos. Sujos de quê? De pecado. Então, quando há pecado no meio dos irmãos,
Deve haver esse lavar de pés. Deve haver essa chamada do irmão para uma conciliação, né, para um arrependimento, levar o irmão à palavra, para o irmão ser limpo. Então isso é o lava-pés, né, assim, na realidade espiritual. Então, nós procuramos lavar os pés dos irmãos, né? Quando o irmão está abatido, quando o irmão está fraco, né, a gente vai com ajuda, com a palavra, e o irmão é revigorado, isso é lava-pés. Né? Então, isso é uma realidade que nós praticamos. Se tem irmãos que praticam na prática, assim, no lavar os pés na literalidade, eu não vejo como algo errado, né? Mas tem que existir por trás a realidade espiritual do dia a dia. Não adianta você lavar os pés, literalmente, e chega na reunião, está todo mundo se degladiando, todo mundo dividido, né? Então, não adianta. O assunto hoje não é lava-pés, né? Mas apesar do assunto não ser o lava-pés, porque os irmãos estão tocando nesse assunto, né? Estão assim, desfrutando dele, só um pequeno alerta, né? Com relação a lavar os pés. Existe uma maneira de lavar os pés dos irmãos. Não é de qualquer maneira que nós lavamos os pés dos irmãos. Você não vai lavar os pés dos irmãos com espírito soberbo, né? Como se você fosse melhor que o irmão. Eu vou lavar o pé do irmão, então eu sou melhor do que o irmão. Eu estou acima do irmão. Porque o irmão pecou, eu não pequei, eu sou melhor do que ele, então eu vou lavar os pés dele. O espírito do lava-pés não é esse. Porque quando o Senhor foi lavar os pés dos discípulos, o que ele fez? Ele tirou a vestimenta, se vestiu, se cingiu de uma toalha, se ajoelhou e foi lavar os pés dos discípulos. Ele se colocou como menor, como um servo. Porque quem lava os pés é servo, não é maior, mas é menor. Então tem muitos irmãos que querem lavar o pé de outros irmãos com um espírito superior, entendeu? Não, eu vou aqui te repreender, te ensinar. Isso não é lava-pés, né? Como o Senhor fez. Então existe uma maneira também de lavar os pés dos irmãos, dos conservos, né? Esse ato do Senhor foi um ato de amor, né? E se você não for lavar os pés dos irmãos com ato de amor, é melhor nem lavar. É melhor nem lavar. Ora pelo irmão, entendeu? Pelo contrário, né? É o irmão que está precisando de lavar os pés dele. Né? É isso aí. Então, voltando aqui ao assunto, irmãos, fechando esse parênteses, nós vemos que o Senhor sempre faz essa ressalva com relação a Judas. Porque o Judas é chamado de filho da perdição. É chamado de diabo. Né? E como que a gente vê isso também? Uma passagem também que a gente não se apercebe. Mateus capítulo 26, versículo 25. E já fica com o dedinho lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12 e Mateus 26, 25. Vamos ler Mateus primeiro. Quando o traidor é indicado, aqui no versículo 25. Mateus 26, 25. Judas fala assim: então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. O que eu quero destacar para os irmãos desse versículo? É o seguinte: Judas era traidor, era filho da perdição, é chamado de diabo. Não o diabo, mas de diabo, né? Não tem esse artigo definido na frente, quando o Senhor fala dele de diabo, né? Porque o diabo é Satanás. Né? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte fato: Judas não chama Jesus de Senhor. Ele chama Jesus de mestre, de rabi. E por que ele não chama Jesus de Senhor? Jesus não é o Senhor dele. Ele não considera Jesus como Senhor. Mas diz que quando Judas ia trair, Satanás entrou nele. Lembra disso? Satanás entrou nele. É isso aí. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o que fala lá? Se os irmãos estão com o dedinho lá, vamos abrir rápido lá, né? Versículo 3. 1 Coríntios 12, 3. Quando Paulo vai falar dos dons espirituais. Fala assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma:
Anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Você fala escrito, aquele que proclamar que Jesus é o Senhor, Esse será salvo. esse é salvo. Então é por isso que Mas Judas não chama Jesus. Você não vai ver nenhuma passagem de Judas chamando Jesus de Senhor. Porque só aquele que tem Jesus como Senhor da vida, pelo Espírito, pode declarar isso. Já Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho Pedro chamava Jesus de Senhor. Você vai ver Pedro toda hora chamando ele de Senhor. toda Senhor. hora. Agora Judas não. Judas tem poucas falas, né? E você não vai ver ele chamando Jesus de Senhor. Quando ele chama, fala com o Senhor, ele fala de mestre. Mestre, ou seja, alguém que é conhecedor, é o sábio, né? Mestre da palavra. Mas não de seu Senhor. Judas nunca fala isso. Então a gente vê que Judas realmente era aquele que iria trair o Senhor. Avançando um pouco mais nesse assunto, né? Quando o Senhor institui o partir do pão, que fala de uma nova aliança no Senhor, porque a antiga aliança fala de quê? Era simplesmente um símbolo da saída do povo do Egito, onde eles matavam ali o cordeiro, colocavam aquele sangue nos umbrais da porta, eram preservados do anjo da morte, né? E saíram do Egito. O que isso fala para nós? Eu sei que todos os irmãos sabem disso, né? Isso fala da nossa saída do mundo das trevas, do reino das trevas, para o reino do amado Filho. O Egito representa o mundo. Né? Então havia essa antiga aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, simbolizando a saída deles do mundo. Mas agora o Senhor, ele vem com a realidade espiritual. Aquilo que era simbolizado, agora está sendo feito na realidade. O próprio Cordeiro Pascal está sendo entregue como sacrifício para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do amado Filho do Senhor. Então agora a realidade está ali. Aquilo que era simbolismo ficou para trás. O próprio Senhor se daria para que nós fôssemos tirados do pecado e transportados para o seu reino. E o Senhor institui, irmãos, também um simbolismo com relação a uma realidade do Novo Testamento. Porque não é só o Antigo Testamento que tem símbolos. No Novo Testamento também existem vários símbolos que nós guardamos. Falamos um que é o lava-pés, né, que alguns irmãos guardam. Mas tem outros símbolos também no Novo Testamento que apontam para uma realidade espiritual. Quais são eles, irmãos? Os irmãos podem citar alguns? Símbolos do Novo Testamento? A ceia. É o que o Senhor está fazendo aqui, instituindo a ceia, que é um símbolo. Né? Olha, o véu. É um símbolo que aponta para uma realidade. Mais outros símbolos do Novo Testamento. O batismo, né? É um símbolo que tem por trás uma realidade espiritual. Mais algum? Imposição de mãos. Ungir com óleo. Então o Novo Testamento também está repleto de símbolos, irmãos. E esses símbolos do Novo Testamento, eles têm uma realidade profunda espiritual. A bênção apostólica seria? Na denominação tem muito isso, né? A bênção apostólica fica no final do culto, né? Essa coisa daquela água que vem, esse lado de garrafinha, isso não. Né? Não, garrafinha não. Então, irmãos, existe uma realidade profunda por detrás de todos esses símbolos do Novo Testamento. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai falar da ceia do Senhor, o que ele fala? Porque vos entreguei aquilo que recebi do Senhor, que no dia que foi traído, partiu o pão. Ele começa a relatar, né? Tudo isso que a gente leu aqui em Mateus 26, Paulo relata lá em 1 Coríntios capítulo 11. Mas ele fala o seguinte, irmãos. Vamos abrir lá. 1 Coríntios 11, 23. Mas eu fechei, vou ter que abrir aqui rapidinho, né? 1 Coríntios 11.
Versículo 27. Olha o que ele fala, irmãos. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Agora uma perguntinha que eu faço para os irmãos. Não sei se os irmãos vão conseguir responder, né? Quando Paulo fala sobre isso aqui, quem Paulo tem em mente para colocar esse versículo 27, 28 e 29? Ia te fazer essa pergunta. O Ryan respondeu aqui. Todo mundo escutou? Não, vai. Judas, irmãos. Quem foi que comeu, participou da ceia indignamente? Judas estava lá, o próprio traidor. E ele participou sem discernir o corpo de Cristo. Ele não sabia, não discerniu que aquele pão partido pelo Senhor e aquele cálice que ele bebeu representavam o próprio corpo do Senhor, que ele sai dali para entregar, ele mesmo sai dali. Então ele comeu e bebeu juízo para si mesmo. Assim, eu trouxe para o dia de hoje, entendeu? Trair o Senhor hoje. Sim. São aquelas pessoas que apostatam da fé? O trair o Senhor hoje, o Paulo vai continuar falando aqui no próprio 1 Coríntios capítulo 11. Ele fala o seguinte: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o Paulo fala o quê? Por que existem muitos fracos, muitos doentes, e não são poucos os que são condenados com a morte física? Porque comem e bebem do pão e do vinho sem discernir o corpo de Cristo. Saem daqui, tocou no pão, tocou no suco de uva, e vai viver uma vida totalmente afastada do Senhor aí fora. É mais ou menos isso que eu queria saber. Não discerne aquilo que está fazendo. Eles mesmos se julgam, né? Ou seja, Se condenam, né? aquele pão que você come, e aquele suco de uva que você bebe, você come e bebe porque o Senhor morreu pelos seus pecados. E você come, você, eu digo, não é ninguém daqui não, tá? A pessoa come e bebe aquele sacrifício que foi feito pelo seu pecado, mas sai daqui e peca sem temor nenhum, entendeu? Com isso, é assim, eles comem e bebem, vamos dizer, aqui. Vou dar um exemplo. Em qualquer outro lugar que façam assim. Mas aí eles fazem assim, só para mostrar que você tem eu sou cristão, vou mostrar para os irmãos. Sem discernir o corpo. Não discerne o que aquilo representa, entendeu? Eles tratam aquilo como algo comum. Como Esaú fez, né? O que Esaú fez? A primogenitura era de quem? Era dele. O Senhor deu a primogenitura para Esaú. Por que Deus deu a primogenitura para Esaú? E não para Jacó? Porque ele era mais velho. Porque ele nasceu primeiro. E ele nasceu primeiro porque o Senhor quis que ele nascesse primeiro. O Senhor permitiu. Então a primogenitura estava com Esaú. Mas Esaú tratou aquela bênção como algo comum, como algo, entendeu? Que não era santo, que não era prioridade. Tratou como qualquer coisa. E Jacó, pelo contrário. Jacó, que não tinha primogenitura, ansiava pela primogenitura. Então, olha o tratamento que Jacó teve com aquilo que Deus deu e Esaú. Então, quando Esaú foi se arrepender, ele chorou amargamente e não achou lugar de arrependimento. Então, muitos tratam a mesa do Senhor como algo comum, qualquer coisa, como um ritual. É somente um ritual que você vai lá cumprir uma vez por ano, né? Seja lá quando for. No final do culto, já fizemos tudo, agora só falta partir. Vamos partir o pão aqui. Aí parte, todo mundo vai embora, né? Como um ritual. E isso não é um ritual. A ceia da Igreja Católica, ela tem essa intenção de limpar as pessoas, há esse cuidado de falar que aquilo ali é para você pensar, você ver as suas atitudes. Eu não lembro.
A ceia da Igreja Católica, ela é totalmente deturpada, né? Na prática dela, né? Porque eles ensinam como doutrina que aquele pão e aquele suco, né, de uva se transubstanciam no corpo do Senhor. Se transformam literalmente no corpo e no sangue do Senhor. E não é isso o que o Senhor nos ensina, né? É a doutrina da transubstanciação. E ninguém bebe o suco de uva. É molhado. Não, só o padre lá que bebe. Não, mas o dele não é molhado. Não sei se ele molha, eu não tenho certeza. Mas eu sei que ele come a hóstia e bebe aquele cálice. Sim, mas o do coisa é molhado. Ele molha. Não saberia dizer. Não, mas isso que dá pro povo também molha. É É só isso que ele tá hóstia. falando. Não. Pro povo é só a hóstia. A questão de somente aquele que tem o Espírito de Deus pode chamar Jesus de Senhor. Parece que no mundo espiritual o Senhor proibiu os demônios de chamarem Jesus de Senhor. Sabiam disso? Porque aquilo que a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 12, parece que é um teste que Paulo nos ensina para saber se o que a pessoa está falando provém do Senhor ou não. Né? Então, porque ele fala dos dons espirituais. E muitos profetizavam lá, né? A igreja de Coríntios era repleta de dons. Mas Paulo fala para discernir, né? Se a pessoa está falando pelo Senhor ou não. E qual o teste que Paulo coloca para a gente discernir? Se o que a pessoa está falando é do Senhor ou não. Se a pessoa confessar com a língua que Jesus é o Senhor, a gente pode ter confiança que é do Senhor, entendeu? Mas se ela não confessa, a gente pode descartar que não é do Senhor, que é do inimigo. E eu não sabia desse teste, assim. Eu já tinha lido esse versículo, sabia de tudo, mas não tinha me atentado para esse teste, que você pode fazer esse teste com a pessoa que está falando. E não com a pessoa, mas com o espírito que está usando a pessoa. Aquilo que aconteceu com a gente lá em Niterói, eu não sabia disso. Né? Se eu tivesse me atentado, eu iria fazer o teste na hora. Porque apareceu uma pessoa lá falando em nome do Senhor. Né? Eu participava da igreja, que meu pai é pastor, era profeta, e começou a falar um monte de abobrinha lá, né? E eu não me atentei para fazer esse teste. Tá? Depois que eu fui estudando, né, na passagem, né, ouvindo irmãos, caramba, eu podia ter feito esse teste lá. Né? E não fiz. E você tem que intimar não a pessoa, você intima o Espírito. Eu não estou pedindo para você falar, mas o Espírito está te usando. Confessa Jesus como Senhor. Se você confessar, eu acredito no que você está falando. E não pode confessar, irmãos. O Espírito maligno não confessa. Não confessa que Jesus é o Senhor. E eu só aprendi isso depois. Então, daqui para frente eu vou estar atento, né? Você pode intimar o Espírito que está falando por aquela pessoa. Se ele confessar Jesus como Senhor, beleza, positivo. Mas se não for do Senhor, não confessa. Não confessa. E o primeiro teste que eu faço é esse. Vamos orar agora. Depois que eu oro para a pessoa, agora vamos orar. Diga comigo. Senhor Jesus. A língua enrola. Se é o Senhor mesmo mandando aquela pessoa para determinar coisa. Senhor Jesus. Ela vai invocar o nome do Senhor. A língua dela vai desprender para falar. Do contrário, não fala. Então, vai dizer, ninguém. Voltando aqui, irmãos, para a ceia do Senhor, capítulo 26 de Mateus. Né, nós vemos que o Senhor, lá em Lucas, 26 de Mateus, Lucas fala que o Senhor ansiava por partir esse pão com os discípulos. Fala aqui no capítulo 22 de Lucas, né, versículo 14. Chegada aquela hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Porque o Senhor sabia que era o último. E essa Páscoa, ele seria entregue como sacrifício. Então o Senhor ansiava para si a comer essa Páscoa, porque ali ele institui essa nova aliança no seu corpo. A aliança agora é no seu corpo. Não é mais um cordeiro que iria ser sacrificado pelo povo, mas ele mesmo se daria ao povo. Isso tudo aconteceu no cenáculo, naquele ambiente, no segundo andar.
E o Senhor, ele se angustiou. Ele se angustiava, irmãos. Lá em João, capítulo 12, versículo 27, fala o quê? Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito, vim para essa hora. Então, Aline, o Senhor ele se angustiava. Mas quando o Senhor se angustiava, o que é se angustiar? É tremer por dentro, tremer no espírito, na sua alma, por aquela hora que estava chegando. O Senhor se angustiou, Rainha. Todos aqui já ficaram angustiados alguma vez na vida? Aquela angústia. A angústia do Senhor era em virtude do seu sofrimento, que ele iria passar e a cruz que ele iria enfrentar. Então fala que a minha alma está angustiada. Ele confessa a sua angústia, Nás. E ele fala o quê? E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Então olha como o Senhor trata da sua angústia. Isso é lição para nós. Como que o Senhor trata da angústia dele? Porque o Senhor padeceu tudo o que um homem normal padece, irmãos. Ele sofreu tudo que um homem padece. Por isso ele pode nos socorrer na nossa dificuldade, na nossa mazela. Porque ele passou por tudo, o Malvino. Mas na dificuldade, a quem o Senhor recorria? Ao Pai. Olha como o Senhor fazia. Ele olhava para o propósito e não para o sentimento. O Senhor tinha sentimento, como todo homem tem sentimento. Mas ele olhava para o propósito e não para o sentimento. Jesus sentiu todo o sentimento humano e por isso ele pode nos socorrer, como fala Hebreus capítulo 2. Mas olha como Jesus tratava seus sentimentos. Indo para o Pai e trazendo à memória a palavra. Na mesma hora que o Senhor falou que estava angustiado, ele mesmo se pergunta, e que direi? Pai, salva-me dessa hora? Porque a gente quer ser salvo da nossa angústia, não quer? O que a Aline leu lá em Salmo 91? Que se encaixa bem aqui. Vamos abrir lá, Salmo 91. Tem uma parte, eu não sei se é nesse versículo que você está olhando, tem uma parte que Jesus fala na justificação dele. Se for possível, afaste-se de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O que a Aline leu em Salmo 91, irmãos? Olha só, tremendo. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor. É o Pai falando do Filho, Jesus. Os irmãos estão enxergando aqui Deus falando de Jesus? Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. A gente leu isso aqui em Salmo 91. Quando chegou lá, no momento de angústia, o Senhor foi livrado? Foi livrado ou não foi? A palavra não se contradiz. Aqui em Salmo, fala que o Senhor o livrou. Mas quando chegou na hora da angústia, olha o que está escrito aqui no versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E agora, o que a gente faz, irmãos? O Senhor foi livrado na angústia ou não foi? João 12, 27. Pai, livra-me dessa hora, mas precisamente com esse propósito eu vim para essa hora. Jesus mesmo responde. Ou seja, o que Jesus aplica na angústia dele? A palavra. Aplicou a palavra. Ele foi ao Pai e aplicou a palavra. Mas o Senhor foi livrado, André? Não. Sim e não. A resposta é sim e não. Porque a palavra não se contradiz. Porque para o Senhor, lá em Apocalipse diz, a morte dos seus santos é o quê? O que é a morte dos seus santos para o Senhor? Lembra de Apocalipse? Deus se agrada na morte. Então, irmãos, a morte não é o fim. E o Senhor sabia disso. O Senhor não livrou ele da morte,
mas livrou ele na morte, irmãos. É diferente. Eu o livrarei, não da morte, mas livrarei na morte. Porque o Senhor morreu e foi para a morte, que é o Hades. Mas ele permaneceu lá, irmãos. Não, o Senhor livrou ele. Não da morte, mas livrou na morte, que é diferente. Irmãos, a palavra é linda demais, irmãos. A palavra é tremenda. Essa vai dar para pegar o João 18,6. Fala assim, ó, na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo, ouviu minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, houve um momento em que o próprio pai virou a face para o filho. Que era o momento que o pecado estava sendo lançado sobre ele, na cruz. Mas ele não foi abandonado pelo pai. Logo depois da morte, a face do pai voltou a resplandecer para o filho. Logo após a morte, irmãos. Então, por isso que fala aqui, Salmo 91, 15. Olha o que fala. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Logo em seguida, o Senhor foi glorificado na sua morte. Qual foi a oração do Senhor? Glorifica-me com aquela glória que tínhamos antes que houvesse mundo, irmãos. Irmãos, eu fico assim, eu olhei a palavra, eu não sei o que fazer, irmãos. Eu fico boquiaberto, né? Com o trabalhar do Senhor, a irmã leu Jó. O Senhor liberou Satanás para tocar na vida de Jó, porque o Senhor é Deus. Ele controla todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Nada escapa às mãos do nosso Deus. Eu o livrarei. O Senhor sempre estava com seu filho. Houve um momento que ele afastou a face do filho por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão. Então, o momento que o filho estava sendo julgado, ele não viu mais a face do pai. Então, por isso a sua angústia. Mas logo em seguida, a face do pai estava de volta. E o Senhor não foi deixado na morte. O corpo dele não viu corrupção. E ele foi glorificado, subiu aos mais altos céus e está sentado à destra do Pai nas alturas. Está ali, irmãos, aguardando até que todos os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Então, assim, vendo hoje, né? O Senhor não me livra da doença, mas Ele me livra na doença. Isso. Né? Você vê o... Você vê o trabalhar do Senhor nessa caminhada que eu tenho, onde eu glorifico. Não tem outra forma de você passar por isso. E tantos outros irmãos que têm alguma coisa, né? A radaça, a gente fica olhando, fico tão temerosa porque essa questão respiratória é tão séria, né? E a bichinha vem caminhando com isso, né? Dia após dia, mês após mês, mas o Senhor está ali presente, né? Deixa eu falar rapidinho. Eu lembro sempre de Daniel, né? Eu vi uma pregação sobre isso há muitos anos atrás. Deus não livrou ele da dentro da cova. Ele estava dentro da cova. Ele livrou ele na cova, não da cova. E assim é com a gente. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles entraram na fornalha. Não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. A gente tem vários exemplos. Aí isso me faz pensar na tribulação Você também. vai passar. Mas aí Não estou querendo assustar ninguém, mas isso me faz lembrar da tribulação, pensar na tribulação. Ele não vai te livrar da tribulação. Se você tiver que passar, ele vai passar. que vem a fé. Mas ele vai te livrar na tribulação. Nem chama de gatilho tinha na cabeça. Mas aí que vem a fé. Lembrei agora da mulher do fluxo de sangue, né? Se ela não vai, se ela não tem aquela iniciativa, de pelo menos, né? Ela não ia ser curada. Então ele fala, sua fé te curou. Porque ele sente na hora do toque, né? Amém. Então é aquela fé, é a fé que vai nos livrar. Amém. Então, irmãos, o Senhor institui ali a ceia do Senhor e ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, ele mesmo, simbolizando a sua morte na cruz, dá aos discípulos um símbolo, que é o pão partido e o suco de uva. E existe uma realidade tremenda espiritual por trás, como nós já viemos falando, né?
Então, irmãos, nós não devemos brincar com os símbolos. Apesar de ser um símbolo, existe realidade espiritual. Por isso que quando tocam indignamente, ficam fracos, doentes, e o Senhor condena até a morte física. Não morte espiritual, né? Porque quem é do Senhor, salvo para sempre. Mas o Senhor condena com a morte física muitos que tomam indignamente. Só para finalizar, para a gente ver que o partir do pão ele é algo que a igreja sempre considerou como algo primordial. Não sei se os irmãos sabem que a igreja primitiva foi acusada de canibalismo. Os irmãos sabiam disso? Não. Eles foram acusados de canibalismo. Por quê? Porque havia perseguição contra a igreja. Mas os irmãos deixavam de reunir por causa da perseguição? Eles colocavam a cabeça a prêmio, irmãos, mas não deixavam de reunir para partir o pão. Isso não nos envergonha? Porque na pandemia a gente parou, irmãos. Mas os irmãos reuniam, mesmo colocando a cabeça em risco, irmãos, risco de morte, irmãos. Eles não deixavam de reunir, porque eles tinham a mesa do Senhor como algo espiritual e que tinha realidade. E por que eles eram acusados de canibalismo? Porque eles se reuniam em cavernas, em grutas, escondidos, mas sempre tinha um espião. Sempre tinha alguém ali vigiando o que eles estavam fazendo. Os espiões, eles escutavam o quê? Eles falando o quê na hora do partir do pão? Comer e beber. Aquele que não come a minha carne e não bebe do meu sangue, não tem a vida permanente nele. Isso que eles escutavam. Então eles eram acusados de canibalismo. Então os irmãos estavam partindo o pão, eles prezavam o partir do pão, mesmo com a cabeça a prêmio. Eles não menosprezavam esse símbolo, porque é um símbolo, mas tem uma realidade espiritual por trás. Não é somente um símbolo. E não é um memorial também, irmãos. A palavra não chama o partir do pão de memorial. Sabiam disso? Vamos participar aqui do memorial. A palavra não fala isso. O que é um memorial? Se você andar nas praças aí, no centro da cidade, tá cheio de memorial lá. Né? De Zumbi dos Palmares, de não sei o quê. Aqui não é memorial. E quando você passa por esses memoriais, o que você vê? Pombos fazendo... Só vê isso. Isso é memorial. O partir do pão não é memorial, irmãos. O Senhor não fala que é um memorial, mas fazer em memória de mim, que é totalmente diferente. É totalmente diferente, irmãos. Quando se torna um memorial, você trata como qualquer coisa. Eu participo ou não participo. Né? E só para finalizar, para a gente ver a importância que tem o partir do pão. Para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Lembra do capítulo 24 de Lucas? Quando aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús? Eu vou só lembrar essa história para os irmãos, para a gente finalizar. O que aconteceu? Os discípulos estavam tristes? Porque o Senhor deles estava morto? Não havia ressuscitado na cabeça deles? O Senhor já tinha partido pão com eles, com os discípulos, antes de morrer? Mas esses dois faziam parte dos 12? Dos 12, não. Não. Né? Mas o Senhor já havia falado em João capítulo 6, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue. Né? Já tinha ensinado isso para eles. E aqueles dois discípulos vão para Emaús, pegam aquele caminho e o Senhor se coloca do lado deles. E o Senhor pergunta, o que aconteceu? E eles vão asperamente falar com o Senhor. Você não sabe os acontecimentos dos últimos dias em Jerusalém? E o Senhor pergunta, quais? Não, que o Cristo, o Messias, né, que era a nossa esperança, foi morto, foi preso pelos principais sacerdotes, e começaram a falar. E no caminho o Senhor começou a trazer a palavra para eles. E o Senhor começou desde Moisés, passando pelos profetas, falando dos salmos, de tudo o que a palavra dizia sobre ele mesmo.
e o Senhor falava a palavra para eles no caminho. Mas os olhos deles foram abertos? Não, Não foram abertos. só na palavra. A própria palavra viva, tomando a palavra escrita, que é a Escritura, falando para eles, e os olhos deles não foram abertos assim. O coração queimava, mas eles ainda não reconheciam quem era aquele que estava do lado deles. E eles pararam numa casa, que era a casa deles, não era a casa do Senhor, e o Senhor fez menção de passar direto. E eles convidaram o Senhor, não, pousa conosco. Se ele não tivesse convidado, será que o Senhor entraria? Acho que não, né? O Senhor passaria direto. Então que nós possamos convidar o Senhor para ceiar conosco, né? Então ele entra naquela casa e os discípulos ali preparam uma refeição para o Senhor. E até ali, irmãos, eles não reconheceram o Senhor. Os olhos não foram abertos. Então eles preparam a refeição para o Senhor. O Senhor começa a comer aquela refeição. E agora o Senhor toma a posição de anfitrião. A casa não era do Senhor, era dos discípulos. Mas o Senhor toma uma posição de anfitrião e parte o pão. Na hora que o Senhor parte o pão, o que acontece? Os olhos foram abertos. Então, olha a importância do partir do pão, irmãos. A palavra pode ser ministrada, a palavra pode ser dispensada para os irmãos, mas o partir do pão tem o poder de abrir os nossos olhos, irmãos. Aquele pão e o suco de uva não se transformam em nada. É somente farinha e suco de uva. Mas o Espírito Santo pega esses elementos, irmãos. Quando nós tocamos nele, quando nós tomamos, o Espírito Santo pega esses elementos em nós e traz uma realidade espiritual e os nossos olhos vão sendo abertos, irmãos. Quanto mais nós participamos do partir do pão, mais os nossos olhos são abertos. Para nós vermos a beleza do nosso Senhor, para nós vermos a riqueza do nosso Senhor. Quanto mais nós participamos do partir do pão, mais nós enxergamos o Senhor. Então, olha a importância desse símbolo, irmãos, que é uma realidade espiritual que o Espírito usa em nossas vidas para a nossa visão do Senhor ser cada vez mais aberta, ser mais ampliada. Então, foi aqui nesse momento que o Senhor instituiu a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, o partir do pão, que é o seu próprio corpo que foi entregue por nós e o seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então não tratemos de qualquer maneira, irmãos, a mesa do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e não participe da mesa. Não, participe da mesa. Mas primeiro se examina. Não participe indignamente. Porque aquele que participa indignamente do corpo e do sangue traz juízo para si. Amém, irmãos?